A história de Gideão, o juiz dos 300 homens. A vida de Gideão é um poderoso exemplo de como Deus pode usar pessoas comuns para realizar feitos extraordinários. Sua história é uma lembrança perene de que a vitória e a força vêm de Deus e não dos números ou da força humana. Gideão nos ensina sobre a importância da fé, da obediência e da humildade diante do poder divino. A história de Gideão é uma das mais fascinantes narrativas do Antigo Testamento, cheia de fé, coragem e a surpreendente intervenção divina. Vamos explorar a vida, a obra, as conquistas e a morte deste juiz de Israel. Nos tempos antigos, após a morte de Josué, os israelitas frequentemente se afastavam de Deus, caindo em idolatria e desobediência. Deus, em sua justiça, permitia que nações vizinhas os oprimissem. Foi neste cenário de opressão midianita que surge a figura de Gideão, um homem comum chamado para um destino extraordinário. Gideão era um homem da tribo de Manassés, vivendo em Ofra. Quando o anjo do Senhor apareceu a ele, Gideão estava malhando trigo num lagar, escondido dos midianitas, que frequentemente saqueavam as colheitas de Israel. O anjo o saudou com palavras surpreendentes: "O Senhor está contigo, homem valente." Inicialmente, Gideão estava cético. Ele questionou por que, se Deus estava com Israel, eles estavam enfrentando tanta adversidade. O anjo lhe assegurou que ele seria um instrumento de Deus para libertar Israel da opressão. Em busca de confirmação, Gideão pediu sinais e Deus pacientemente concedeu-os, inclusive com o famoso episódio do velo de lã, que ficou molhado enquanto o chão ao redor permaneceu seco e vice-versa. Gideão convocou os israelitas para lutar contra os midianitas e um exército de 32.000 homens respondeu ao chamado. No entanto, Deus instruiu Gideão a reduzir o exército para que Israel não se vangloriasse, dizendo que a vitória foi por sua própria força. Primeiro, aqueles que estavam com medo foram mandados para casa, reduzindo o exército para 10.000. Depois, com um teste na água, Deus reduziu o exército para apenas 300 homens. Com apenas 300 homens, Gideão seguiu a estratégia divina, armados com trombetas, cântaros e tochas escondidas dentro dos cântaros. Eles cercaram o acampamento midianita à noite. Ao sinal de Gideão, eles quebraram os cântaros, revelando as tochas, soaram as trombetas e gritaram: "A espada pelo Senhor e por Gideão." O pânico tomou conta dos midianitas, que se viraram uns contra os outros em confusão. A vitória foi completa e miraculosa, destacando o poder de Deus em usar o fraco para confundir o forte. Após a vitória, Gideão perseguiu e derrotou os reis midianitas, Zebá e Zalmuna. Ele também tratou severamente os israelitas de Sucote e Penuel, por se recusarem a ajudar seu exército. Com a libertação de Israel, o povo quis fazer de Gideão seu rei, mas ele recusou, afirmando que o Senhor era o verdadeiro rei de Israel. Gideão, no entanto, cometeu um erro ao fazer um éfode, que é uma vestimenta sacerdotal, de ouro com o despojo da guerra, que se tornou um objeto
de idolatria em Israel. Gideão teve muitos filhos e viveu até uma idade avançada. Após sua morte, os israelitas voltaram à idolatria, demonstrando a ciclicidade da fidelidade e rebeldia do povo. O nome de Gideão, ou Jerubal, aquele que contende com Baal, permanece um símbolo da coragem e da fé em Deus, contra todas as probabilidades. Gideão, um juiz de fé e coragem. Convidamos você a se juntar a nós, Espírito nas alturas.